pessoal, estamos em mais um episódio do Sintonia Livre. Estou aqui com meu maridão Ricardo. Fala um bom dia aí pra galera, Bom dia, Ricardo. pessoal, ou boa noite, boa tarde, boa madrugada, como sempre. Eu espero que você esteja bem, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Bora lá, né, pro Isso. Sintonia Livre. Aí deixe seu like, compartilhe. Você também quer falar? Quer E que eu já siga fale? aí a gente no canal, Ah, é né? Não verdade. deixa de seguir. Vamos aproveitar. E hoje com um cafezinho aqui, top, hein? Top. Esse café da Ana aqui é É. topíssimo. Então, gente, hoje nós vamos começar a falar um pouquinho, começar a abordar o, aqui a parte que fala o testemunho de João o Batista. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar na nossa cabeça. Nós estamos tratando do evangelho de João, João o evangelista. E agora nós vamos falar de João o Batista. E o que é interessante a gente perceber na abordagem que nós faremos nesse vídeo e alguns vídeos para frente aqui. O João Evangelista, ele não vai ficar relatando a vida privada do João Batista no sentido assim, a cor favorita dele é essa, ele gosta de fazer tal coisa, de fazer aquilo. Não, não é fofoquinha, vamos falar assim. Porque o que acontece? O João Evangelista, ele quer tratar de algo mais profundo. Então, ele vai falar sobre a missão de João Batista. A missão. Então, tudo que ele falar nessa parte da vida dele, de coisas que aconteceram, é por causa que é relevante para nós entendermos a missão. A missão dele. Tanto que, por isso que o evangelho é atemporal. Porque ele trata de coisas profundas, de coisas que é para mexer com a nossa alma. Coisas de caráter moral. Percebe? Então, gente, a gente sempre tem que lembrar, isso daqui não é a revista Caras, nem a Toda Teen. E não é uma crítica, viu, gente? Porque é óbvio que eu já li a Toda Teen, a revista Caras, mas é só pra gente ficar atento. Isso aqui não é só fato histórico, é algo mais profundo, para mexer com a alma da gente. E agora vamos falar um pouco sobre João o Batista. Por que Batista? Em grego, essa palavra vem em grego está escrito a palavra bapto. E o que significa bapto? Mergulhar. Então, o que acontece, gente? João Batista, ele era um profeta muito rígido, no sentido assim, franco, direto, disciplinado, vivia no deserto, era austero, sabe, sempre buscando essa comunhão com Deus. Buscando, ele está na jornada, ele está no deserto buscando essa comunhão. E o que acontecia? Ele vivia no deserto, né, com toda a sua disciplina para alcançar essa comunhão com Deus, e de vez em quando ele ia lá para o Rio Jordão, chegava lá, pegava os hebreus, mergulhava eles na água e ficava: arrependei-vos, purificai que o reino dos céus está chegando. E aí, gente, ele era um cara exótico, o povo olhava, gente, mas o que é isso? Por quê? Porque não era de costume dos hebreus esse ritual. Eles tinham os fariseus, os hebreus tinham os rituais de purificação deles, mas assim, eles que faziam neles mesmos, se banhavam antes de ir para o templo, para pegar um alimento, lavavam as mãos, mas não era um terceiro que fazia. Então, as pessoas olhavam para João Batista e falavam assim, cara diferente que é esse. E por conta disso, a fama dele começou a se alastrar. Então, nós podemos falar assim, João mergulhador. Mas assim, ele mergulhava os outros ali, purificai-vos, não sei o quê. E daí veio o termo batismo, né? Isso. Do nome dele. Do nome não. De uma É a mesma origem fazia, ali, né? De mergulhar, de batismo, né? Isso. Então, gente, se a gente pudesse resumir João Batista numa palavra, seria uma delas, né? Poderia ser a palavra purificação. Por que purificação, gente? Porque para a gente receber algo novo, a gente precisa se limpar. Se limpar em que sentido? Abrir um espaço dentro da gente. Você tem que... Pensa esse copo aqui, ó, com uma água suja, toda enlameada. Para você receber água limpa,
Você tem que jogar a água suja fora, limpar o copo, purificar o copo para você receber uma água limpa. Então, é purificar nesse sentido. É você deixar as suas crenças de lado, sabe? Fala assim, gente, eu penso assim, assim, assado. Deixa eu colocar isso aqui num cantinho para eu ouvir algo novo. A boa nova. A boa nova. Porque é assim que ocorre a transformação, gente. Porque se você está entupido de coisa velha e você não desfaz, como é que você vai colocar algo novo? É a mesma coisa na casa da gente. Se está entulhado lá de coisa velha, você tem um guarda-roupa cheio de roupa. Você vai comprando roupa. E não dá uma limpada, aquilo ali vai ficando entulhado, gente. A energia nem move ali. Então, a gente tem que fazer isso. Tem que se limpar. Tem que deixar aí algumas coisas. Tem que abrir espaço para o novo entrar. Então, é nesse sentido que o João Evangelista vai abordar o João o Batista, que agora a gente já entendeu o que significa, né? O que mais você tem para dizer para nós aí, Ricardo? Então, a gente vai começar uma nova fase aqui, essa parte ainda do capítulo 1 de João, mas falando de João Batista. E aí ele fala, este é o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram, sacerdotes e levitas de Jerusalém, para interrogarem, quem és tu? E como ele disse muito bem, ele já estava despertando curiosidade, já estava se tornando autoridade, as pessoas estavam curiosas, ele já estava ali, inclusive tendo discípulos, seguidores. Exatamente. Na época, os seguidores eram assim, né? não tinha Instagram, então as pessoas seguiam mesmo, fisicamente, não era virtualmente, né? Eles tinham os seus seguidores já. Inclusive, ele tinha 2 discípulos ali que depois se tornaram discípulos de Jesus, que é o João Evangelista e Pedro. Na verdade, Simão. Até então era Simão, né? Porque o nome Pedro foi dado por Jesus. Mudou por causa que a missão dele mudou, né? Exatamente. Que foi que a gente falou conversou do nome. já só a respeito do nome, né? Que você explicou muito bem naquele episódio a respeito da missão de Jesus, né? Que você fala sobre o nome. Exatamente. Então, aí Jesus já muda o nome de Simão para Pedro, porque a função dele era ser essa resistência, né? Como uma pedra. Bem lembrado, né? Já estamos adiantando algumas coisas aqui, né? Então, quem és tu? Aí ele pergunta, então os levitas e os sacerdotes vão lá indagar ele, mas quem que é você? Já que você está tão famoso aqui, quem és tu? Aí ele responde, e ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então, ele já está mostrando aqui aquela coisa que ele disse, da austeridade, da disciplina, da sinceridade. Ele era verdadeiro. Exatamente, da verdade. Ele era verdadeiro, sincero, honesto. E eles continuaram interrogando, né? Então, quem és tu? Tu és Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? E ele respondeu, não sou. Aqui é importante a gente entender um ponto interessante também sobre és o profeta, és o Cristo. Ele fala, não. Olha quando a gente percebe uma pessoa sincera, austera, disciplinada. Por quê? Porque quantos falsos profetas não existem hoje? E até o próprio Cristo falou que existiriam falsos profetas. E João Batista aqui, ele vem pergunta para ele, tipo assim, você já é um missionário? Então, você é o profeta? Ele falou, não sou. Então, ele não se intitula profeta. E quem que é o falso profeta? Hoje ele fala assim, hoje não tem ninguém profetizando, não tem ninguém, como se diz, se colocando como profeta. Mas, todo aquele que, de alguma forma, hoje, principalmente nos meios de redes sociais, não é? Que tem muita gente aí hoje com milhões de seguidores, mas pessoas que não levam, por exemplo, o perdão, que tem ideias, às vezes, de separação, que tem ideias também, que a gente pode dizer assim, que não seguem essas leis de amor, de caridade, de união, que sempre buscam divisão, essas pessoas estão sendo falsos profetas. Porque o profeta é o quê? Para levar a lei de Deus. E qual que é a lei de Deus? Que a gente está na nossa consciência, como a gente já disse no episódio passado. A lei de Deus é o quê? É eu doar, é eu fazer o quê? É eu levar justiça, mesmo que aquilo me ofenda, mas eu estou sendo justo, eu estou seguindo os mandamentos de Deus, as leis divinas. É tudo aquilo que, resumindo aqui de forma bem simples, é tudo aquilo que leva ao bom caráter.
aquilo que leva a uma boa moral. Tudo isso é lei de Deus. Então, se tem alguém na internet hoje que, de forma sutil ou não, prega algum ato de agressividade, que prega violência, que de alguma forma assim está disseminando, às vezes, uma promiscuidade. Na verdade, tem muito isso, porque isso não tem amor nenhum, é por interesse, impulso. Então, se tem isso, essas pessoas são falsos profetas. E eu estou levantando essa questão por quê? Porque João, que tinha moral suficiente para se dizer profeta, ele é sincero e fala, não sou profeta. Porque eu ainda estou a caminho estou na de jornada, buscar né? essa comunhão com Deus. Eu ainda não busquei. Então, é interessante a gente observar isso para você perceber quem você está seguindo. Me veio um negócio na cabeça agora, a gente não precisa ir muito longe, não. Aqui em Franca, você passa aqui nos postes, tem lá pregado assim, pai fulano de tal, trago pessoa amada em 7 dias. Tá cheio disso aí, né? Ô, gente, pelo amor de Deus, quem vai atrás disso? Agora, não é uma falsa profecia? Vai Com trazer certeza. pessoa amada, gente? Pelo amor de Deus. Que contra a vergonha, gente. Se vontade você tá dela. frequentando isso aí, pelo amor de Deus, que vergonha, gente. Amarrar os outros, ainda acreditar, ainda fica porque é assim, você se torna um seguidor, porque tem gente que vicia nessas porcariadas, gente. Sim. Fica aí, não é? Vicia para amarrar os outros. Nossa, gente, na minha opinião, isso aí é uma falsa profecia também, falso profeta. Aquele que está pregando algo que não vai acontecer. Não, acontecer Você acontece, não, porque amar. prejudica a pessoa. Sim, A energia, exatamente, porque a energia prejudica. Não, gente, não tem nem comentários para isso. Mas assim, também é um falso profeta. Porque trazer a pessoa amada, que amor que é esse? Já que você tocou nesse assunto, né? A contragosto, que cadê a união aí? Não tem nem união quando tirar unidade, né? Não vai existir nunca, nunca vai ser uma vida boa. Então, enfim, eu estou chamando a atenção justamente para isso. João tinha os seguidores dele. E quem você está seguindo hoje? Essa pessoa, ela está levando uma coisa boa, uma boa nova, justiça, está levando amor, está levando a verdade, tudo aquilo que serve para te levantar a sua potência como ser humano, que isso é ser um ser humano em potencial. A pessoa está te trazendo prosperidade ou mentalidade de escassez. Isso também é levantar o potencial do ser humano. E aí você percebe que realmente aqueles que estão te levando para junto de Deus e aqueles que estão te afastando, já que a gente está tocando nesse assunto. E aí então eles perguntam para ele, tu és o profeta? Ele responde, não. E disseram então, quem és tu para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Quer dizer, eles foram lá para buscar as autoridades religiosas da época, quiseram saber quem era João Batista. E aí eles continuam. Que dizes a respeito de ti mesmo? E aí ele responde. Eu sou a voz que clama no deserto. Arrependei-vos a caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Que é aquilo que ele falou. É que ele sempre falava, arrependei-vos, purificai-vos. Ele busca, a missão dele era essa. Buscar essa purificação. Do ser humano. Ali a missão de João era essa, João Batista. Buscar, não purificar, ele não está purificando, mas ele está sendo um instrumento para que as pessoas se purificassem na época, se arrependessem e se transformassem para receber depois Jesus, que a gente vai entrar nesse assunto. Mas outra coisa que além do profeta que eu queria dizer aqui, é essa questão do arrependei-vos e também dessa voz que clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto? Somos todos nós, no final de contas. Então, João Batista, ele representa cada um de nós nesse momento que a gente está vivendo de busca para ser um ser humano cada vez mais próspero, um ser humano que consegue perdoar, um ser humano que consegue viver bem com as pessoas, que todo mundo está ganhando, não é mais aquela competição, é ganha-ganha. Então, assim, o João ele representa cada um de nós, essa voz que está clamando no deserto, que está passando pelo deserto, porque ele vivia no deserto, como ele já diz, e ele está passando, ele clama e ainda busca essa purificação e leva um instrumento de purificação para as pessoas, seja o ritual que ele tenha criado na época,
mas ele buscava essa purificação nas pessoas. E purificar, gente, se a gente pegar a palavra origem lá, ela tem um outro sentido. Não é só arrepender-vos. Ela também tem um sentido de metanoia. Então aqui, só vou abrir um parênteses para isso, que é importante também. Não basta só, é mais profundo o arrependimento, a metanoia. Por quê? Metanoia é mudança de mentalidade. Então, quando o Batista fala para você, mude a mentalidade e se purifica, é algo mais profundo, é aquilo que ele falou. Não é só, eu vi que eu errei, agora eu vou fazer diferente. Isso é arrependimento. Não é só isso. É mudar o nosso padrão mental. É mudar o nosso padrão de sentir. Porque muitas vezes a gente age de acordo com aquilo que a gente sente. Então, eu preciso transformar isso em mim. Então, quando o João está falando purificar, é purificar essa mudança também de mentalidade. É transformar isso dentro de nós. Como eu sinto, como eu penso. Mudar isso. É uma coisa simples assim. Muitas vezes a gente brinca assim, eu ali em casa, vamos entrar em tal loja, mas será que aquilo ali é para mim? É uma mentalidade de escassez. O que é a metanoia? Mudança de mentalidade. Falar assim, lógico que é para mim. E se sentir merecedor daquilo. Isso é mudança de mentalidade. Uma coisa simples, mas que é João Batista isso na nossa vida. Quando eu busco essa transformação em mim, interna. Isso é purificação. Porque a vida é abundância também. Aí fala assim, o perdão não é para mim. Aí você tá ali buscando perdoar alguém, mas eu não consigo perdoar essa pessoa. A partir do momento que você entende que aquela pessoa ela tem aquilo para dar, e ela não consegue expressar mais do que aquilo, você começa a mudar a sua mentalidade. E aí você começa a perceber que o maior beneficiado do perdão é você. Porque você não vai carregar mais aquela pessoa. Você está livre dela. Isso é mudança de mentalidade, isso é metanoia. E essa é uma palavra ali que também deriva ali da origem da Bíblia, que está no hebreu. Então, assim, a gente precisa de entender muitas vezes as palavrinhas que está ali para a gente compreender a profundidade do ensinamento para a gente trazer para a nossa vida. Porque senão a gente fica muito raso, muito superficial, não é, Eli? E não fica ali, então eu tenho que me arrepender e purificar. Mas o que é isso? Mudança de mentalidade. Que muita gente hoje fala no desenvolvimento humano, que a galera prega muito aí na internet, mudar a mentalidade. Mas João já dizia lá atrás, João Batista. E vem reforçar por João Evangelista. Então, quer dizer, lá atrás, desde a época de Cristo, a gente tem falado mudança de mentalidade. Para você se transformar de verdade e para receber o novo. A boa nova. Me veio aqui na cabeça que na época não tinha psicólogo, terapeuta, né? Porque Exatamente. Quando você vai num psicólogo, num terapeuta, qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Metanoia, você mudar a mentalidade. É por isso que a gente vai nesses lugares, não é? E ali na época tinha psicólogo, tinha terapeuta? Não tinha. A gente tinha quem? Essas pessoas. Um João Batista, os discípulos. E tudo que eles pregavam, qual que era o propósito? Mudar a sua mentalidade, gente. Não é? Sim, para você atingir o novo. E que, igual você falou, me lembrou, a ressignificação é isso. O que é? Você dar um sentido novo a uma experiência traumática. Você não vai mudar o passado, mas você vai mudar a sua mentalidade em relação àquilo que você vivenciou. Isso é ressignificar. Simples assim. Só precisa de praticar. Bom, por hoje é isso, né? Isso. Foi um melzinho, né? Um melzinho, uma introdução sobre o que vem a ser o testemunho de João Batista, que é cada um de nós aqui, que a gente vivencia vários testemunhos na nossa vida. Não é verdade? O que é dar o testemunho? É você dizer algo que você realmente passou. Por isso que o testemunho, inclusive já pegando o gancho, né? O testemunho na época era algo muito sério, era algo muito forte. Hoje a gente fala, o cara está testemunhando algo. Ninguém dá muita bola para isso. Muitas vezes a gente leva isso como... Não leva a sério, né? A pessoa está falando algo. Mas era algo muito sério. Aquilo que você realmente vivenciou, aquilo que você se transformou. Isso é dar o testemunho. Então, cada um de nós
tem testemunhos para dar de acordo com aquilo que a gente vai mudando e transformando em nós e criando uma realidade diferente. Não é isso? Isso. Então, gente, por hoje é isso. Compartilha, siga e vamos aí levando essa corrente do bem cada vez mais para frente e atingindo pessoas que precisam dessas informações. Então, seja um Sintonia Livre e nos acompanhe. Um abraço e até uma próxima. Até mais, gente.